Olá, mulheres! Nós continuamos, pastora Beatriz Canguçu aqui, novamente com vocês. Nós continuamos o nosso estudo sobre Esther. Nós já tivemos uma introdução sobre a história de Vashti, falamos um pouquinho quem era Esther, qual era a condição dela natural e qual é o paralelo com a nossa condição natural e a nossa condição espiritual, e também que a palavra nos chama para ter, receber e assumir. E aqui a gente está indo no capítulo 2, falamos do versículo do 5 ao 7 praticamente, e aqui a gente vai começar a falar um pouquinho agora do enredo da história dela. Esther aqui só falou como ela era, e no capítulo 1 a gente viu que Vashti não era mais rainha, o rei foi atrás de novas, o rei e os súditos do rei foram atrás de uma nova rainha para o rei na busca. E quem saiu nessa pescagem aí das mulheres para ser uma possível rainha para o rei também, a gente deparou com a história de Esther. E aqui no versículo 9, Esther foi levada para o palácio do rei para ser tratada, né? Ser preparada para ser uma possível rainha. E a gente vai falar um pouquinho, um dos nossos temas, e eu espero que esse vídeo eu consiga abordar dois pontos específicos: o preparo para o posicionamento. Vamos ler aqui no versículo 12, capítulo 2, versículo 12, fala assim: antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza prescrito para as mulheres, 6 meses com óleo e mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Quando ia se apresentar ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. À tarde ela ia para lá e de manhã voltava para outra parte do harém, que ficava sob o cuidado de Sagas, oficial responsável pelas concubinas. Vamos para o versículo 13. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abial, tio de Mardoqueu, que tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, lhe sugeriu. Esther causava boa impressão a todos aqui, os que a viam. Ponto. Isso, paramos no versículo 15. Preparo para o posicionamento. E algo que eu quero trazer aqui para você, gente, como que isso é importante para a vida da mulher. Para a vida da mulher em qualquer ciclo de vida. Se você já tem anos como cristão, se você está indo sua primeira década, enfim, se você já nasceu, e não ouviu, mas eu creio que a gente está se aprofundando à luz da palavra, o que o Senhor deseja para nós como mulher. Quantas das vezes a gente quer viver coisas em Deus, ainda mais no contexto natural que a gente tem hoje na sociedade, tudo é imediato, tudo é para ontem. Tudo é, a gente brinca, né? A geração milênio, tem a geração Z, e a geração, tem uma outra já ainda à frente. Geração fast food, assim dizer. Tudo é pra ontem, prático, rápido. Só que é incrível ver, e eu falo isso também pensando mais na questão do preparo, e eu trato muito disso algumas das vezes, quando, né? Algumas de vocês já sabem, eu também sou nutricionista, o gerar processos. O que leva a nossa vida, como a nossa vida gera hábitos, enfim, uma qualidade de vida, o que está por detrás disso de fato. E eu abordo esse tema muitas das vezes no meu tratamento, é a questão do processo, dos preparos. E como que cada vez mais o que Satanás sempre quer corromper, deturpar. Vamos lembrar lá da Eva, falar nos nossos ouvidos, trazer mentiras, distorcer a palavra de Deus para levar nesse lugar de incredulidade, de dúvida, de questionamento. Como que a Bíblia, tudo da Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, tudo na história, nos ensina processos, preparos, tempos, perseverança, paciência nas histórias. A gente viu isso na história de Sara e agora a gente vai abordar um pouquinho disso também aqui, mesmo que com tempos diferentes na história de Esther. Mulher, para a posição que o Senhor deseja te colocar. E isso é uma sequência. Quanto mais eu recebo a identidade que o Senhor quer para minha vida, mas primeiro eu recebo dele o que eu preciso, a identidade sobre mim é derramada, porque a minha identidade está nele. Propósito é acrescentado e o propósito é revelado com um propósito e o fim para representar o reino dele.
Promessas são acrescentadas para cumprir esse propósito. E esse lugar vai ter o quê? O tempo da espera, o tempo da perseverança. Mas juntamente com isso, a gente viu um pouquinho de história de Sara, mas aqui a gente vai ser mais enfático e intencional nessa história, é o tempo do preparo. Para as mulheres aqui que foram levadas para possivelmente se tornarem rainha, todas as mulheres teve um tempo específico para o preparo. Apenas para elas se apresentarem para uma possível posição. Mulher, na minha e na sua vida é sempre assim. A palavra nos ensina também. Tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Ele vai nos colocar no lugar de preparo, para que sim, a gente exerça e a gente esteja preparada para a posição, porque Ele sabe que a posição não tem só a ver com o título da posição, mas a influência que a gente vai exercer e também o propósito que a gente vai cumprir. E uma frase que eu coloquei aqui é: Deus é Pai, como nosso Pai, Ele não vai nos dar nada que não estejamos prontas para assumir. Deus é o Senhor e como o Senhor, Ele não irá entregar algo que possa ocupar o lugar dele em nosso coração. E por que eu tô falando tudo isso, né? Algumas perguntas que a gente tem que começar a fazer. Dos sonhos, dos projetos, das ambições naturais que você tem em seu coração. Porque a gente crê que cada vez mais, né, a gente vai orar e a nossa oração é respondida, porque na verdade a nossa oração está alinhada com o coração do Pai. Mas se a gente sondar no final do dia os lugares que você quer alcançar, as coisas que você quer ainda viver, desenvolver, com qual propósito? E quem você quer representar? Você está preparada para isso? Você tem se preparado para isso? Você tem vivido os processos para isso? Porque quantas das vezes, e eu falo isso, gente, que eu vejo isso muito assim, eu não me considero longa de vida, quem sou eu? Eu me considero aqui uma serva do Senhor, e glória a Deus por isso que eu me considero isso. Mas como que eu tenho que, não todas nós, mas eu entendo minha realidade, como eu tenho que crescer, aprender, mas como que na minha jornada de fé eu vejo pessoas que oraram anos por alguma coisa, e quando receberam, e talvez porque não entenderam o propósito, talvez porque não passaram de forma com o coração adequado nos processos e se prepararam para aquilo, para representar o rei e o propósito. Quando algo é acrescentado, a posição é alcançada ou o desejo é alcançado, aquilo passa a ser o Deus para ele. Aquilo perde, o propósito é perdido, o foco. Às vezes a pessoa fala, eu quero essa faculdade para isso. Senhor, me dá essa faculdade com esse objetivo, esse trabalho, esse relacionamento, essa posição na empresa. E quantas das vezes esse salário, enfim, inverte os valores. Aquilo que a gente alcança, a posição, o lugar, a conquista, passa a ser o Deus no nosso coração. E o propósito que a gente orava para Deus, não, Deus, eu quero uma faculdade para alcançar vidas, porque o Senhor me derramou esse chamado sobre o meu coração. Ou então o relacionamento é para isso. E o relacionamento, o casamento, os filhos param de ser para servir a Deus e o propósito dele e passa a ser para nos servir o nosso propósito e a nossa vontade. Tá entendendo o lugar do posicionamento que Vasti teve? Ela representava o rei. Só que no meio do caminho ela esqueceu isso, no meio do caminho não, né? Na história dela esqueceu isso e perdeu o lugar dela porque ela perdeu o lugar do propósito que ela representava. E quantas das vezes nós mulheres queremos coisas na nossa vida e quantas das vezes na fé cristã e nós precisamos estender esse lugar sobre as mulheres que nós cuidamos também. E nós influenciamos conforme a posição que nós temos em cada estação. Quantas vezes nós vamos até o Deus e a gente acha que é o gênio na lâmpada mágica, tipo assim, sim, eu tô sendo fiel. Gente, isso é legalismo. Isso, o que é legalismo? É só a base de leis, de obras próprias da carne, assim dizer, de uma forma, né, uma explicação mais informal, não tão formal, ao pé da letra. É um lugar de religiosidade. Que a gente come, é um lugar ainda que está na insegurança do nosso coração, tem que ser curado daquilo que eu falei lá no início. É a orfandade que está em nós. Que a gente se baseia em Deus não como nosso Pai, Senhor, de forma genuína. Eu tenho um Pai bom, que cuida de mim, que zela por mim, que Ele sabe, a palavra diz, Jesus falou, se vocês que são maus, ruins, sabem dar coisas boas a quem vocês amam, aos seus filhos, quanto mais eu que sou Deus.
E quantas das vezes a gente perde esse lugar porque, no fundo, a gente carrega ainda orfandade no nosso coração, insegurança, orgulho, porque a gente não reconhece Ele como Deus e Senhor, ou até reconhece Ele como Deus e Senhor, mas não como Pai, que cuida, que diz o não, que diz o sim, que prepara seus filhos. Porque o preparo tem os dois lados, né? Tem o posicionamento do Pai, que nos coloca em contexto, situações específicas para nos preparar, para que a gente de fato receba a revelação que aquilo que Ele vai nos dar tem um propósito e é para representar Ele, o reino dEle. Porque tudo que a gente já precisa, a gente tem nele. Quando a gente parte daí, tudo muda. Não é o trabalho para servir as nossas finanças. Não, é o trabalho para servir o propósito que o Senhor tem para mim. Porque as finanças dele, Ele me supre. Se eu vivo uma vida debaixo da palavra dEle, se eu sei que Ele é meu provedor, se eu sou generosidade, se eu sou fiel à palavra dEle, acabou. Ele vai fazer, Ele vai cumprir. E aí começa a ser o contrário. É a minha rotina, são os meus sonhos, é o meu casamento, as minhas expectativas, são os meus traumas. E isso vai minando o propósito do Senhor para a nossa vida e principalmente... Cada vez mais o mundo tem bombardeado uma mentira sobre nós. O mundo, a realidade natural, não precisa de preparo. Mulheres precisam sim. Preparo, os processos. É um lugar de proteção. É um lugar de formação, de capacitação para que de fato a gente viva aquilo que o Senhor tem para nós. E eu falo isso para cada uma de vocês. Se você está às vezes num preparo de desenvolver algo na sua vida, com estudos, sua carreira, sua família, seu casamento, ministerial, você mesma como filha, você gerando uma nova vida como mãe, você cuidando da sua casa, de outras responsabilidades, tudo aquilo que Deus colocar sobre você. Há um lugar de preparo. Já falei de tudo isso, eu tenho umas notas aqui, muitas coisas, gente, mas já tô falando de tudo isso. E a primeira pergunta é, eu quero me preparar para aquilo que Deus tem para mim de fato? E eu quero me preparar entendendo que o lugar que eu chegar, aquilo que eu alcançar, não vai ser para viver o que eu quero, mas para representar um rei? Sendo que o que eu preciso, tudo que eu posso precisar, querer alcançar. Gente, e eu oro porque eu sei que eu quero mais disso, mas eu tô crescendo, mas que nós possamos crescer a um lugar de plenitude, plena satisfação plena, apenas na presença do nosso Senhor. Não é tendo coisas, não é porque a palavra diz que os olhos do homem, igual sanguessuga, sempre dá, nunca se satisfaz. A gente sempre quer ter algo, alcançar, e a gente não conquistou, porque o mundo é assim. O nosso Deus já falou, vocês já foram abençoados com todas as coisas, nas ricas religiões celestiais, vocês já podem tudo naquele que te fortalece, vocês são mais que vencedores, o futuro de vocês está garantido, mas de forma natural ainda, né? Por isso que a gente tem que lembrar da história de Esther e nos alinharmos. Senhor, meu coração tem que ser peregrino. As coisas que eu vivo nessa terra tem que ser sempre visando a minha pátria eterna. E por que eu tô falando tudo isso, né? Como me preparar? E por que é importante a gente entender que na nossa vida como mulher, aquilo que Deus nos chama para viver vai requerer preparos e processos? Porque muitas pessoas novas na fé não entendem isso. As pessoas novas na fé falam assim, peraí, eu me converti agora, por que tudo não mudou? E quem é novo na fé pensa assim, né, gente? Não só novo na fé, mas imaturo na fé. E tá desenvolvendo. Todos nós estamos nesse lugar de desenvolvimento. Uns mais, outros menos. Uns já avançados, outros chegando ali, outros novos, enfim. Alguns acabaram de nascer de novo. E muitas das mulheres que passam por nós falam, mas eu orei, eu jejuei, eu às vezes nem, não, a gente vai falar desse ponto, às vezes nem fez isso, mas eu só orei, eu tô vivendo a palavra, eu não tô pecando mais, não tô fazendo aquilo. E aí começa esse lugar, tipo assim, vem cá. Ela nem entendeu ainda onde o lugar dela tem que estar guardado, protegido. Ela não entendeu ainda a palavra de Deus no sentido, olha, a transformação que Deus vai gerar de dentro para fora. Há um lugar de paciência, perseverança, há um lugar de permanecer, de formação. A palavra diz, a salvação a gente recebe, mas ela é desenvolvida até a volta de Cristo. E como é incrível que os apóstolos nos chamam sempre para esse lugar nas cartas. Perseverem, sejam alegres, permaneçam convictos, resilientes na fé, tenham esperança, mantenham-se na convicção até Jesus voltar. E quantas das vezes, a decorrer da história, as mulheres que nós encontramos, ou no grupo, ou no culto, ou no dia a dia, ou no nosso trabalho, ou na nossa família, se convertem, aprendem, começam a aprender da fé e falam, mas não mudou. Às vezes, claro que Deus é um Deus que faz assim, gente, na palavra cura, restauração, libertação, aquilo que está acessível é assim.
Mas tem posicionamentos, estações, realidades de vidas que a gente só vai viver quando, ao desenvolver do preparo e dos processos. Assim como Sara. A Sara só queria ser filha e foi um milagre. Veio, mas ela teve, a Sara e Abraão tiveram que esperar 25 anos, porque eles estavam sendo gerados. A terra, tudo estava sendo gerado. E é no tempo do Senhor, no propósito do Senhor. Então a gente precisa também, cada vez mais, entender, absorver isso para a nossa realidade de vida, quando a gente se sentir cansada. E por que eu tô falando disso? Porque protege o nosso coração de dúvida, de incredulidade, de frustrações, de começar a ter uma fé estática. Porque a gente, tô esperando, vai acontecer, Deus vai fazer. E a gente começa, será que Deus vai fazer? Será que Ele é real? Será que Ele é bom? Será que Ele cumpre? Será que Ele falou? Será? Ou então começa a ficar distante, Ele vai fazer? Aí vai o outro oposto, né? Eu não tenho que fazer nada não tenho que me preparar, porque tem as duas realidades. Ou a gente começa a abandonar o lugar a gente não quer se preparar, ou então a gente não quer passar pelos preparos e os processos que nos preparam, a gente não quer se preparar. Então tem esses dois opostos, né? A gente só quer a posição, a gente só quer viver aquilo que Deus tem pra nós. Mas e o preparo? E o processo? E permanecer? E algo que se eu pudesse falar, né? Como estar preparada para aquilo que Deus tem pra mim e o que eu quero viver nele. Passando e aprendendo com os processos. E isso é poderoso porque as pessoas que a gente às vezes acompanha a nossa fé, e a gente olha para todas vocês, cada pessoa que tá aqui ouvindo esse vídeo, esse áudio, um dia possa entender que na nossa vida vai ter jornada, na nossa casa, na nossa família, pessoas que vão ser novas na fé. E vai haver esse lugar de, eu tô desanimado, eu tô cansado, não vai acontecer. Peraí, vamos perseverar. Não, você só nasceu de novo, agora é um processo, vai ter vários preparos, é um processo de formação, é a salvação, vai brilhar cada dia mais até que Jesus venha. Um versículo em Provérbios 4:18. A sua vida vai ser assim. É só porque você salva que tudo resolveu, acabou. Não. Agora é a jornada. E lembre que você serve um rei. Ele estende propósito para representar ele. A sua pátria não é daqui, mas é um lugar que você persevera, que você é paciente. Os processos te preparam. O preparo te leva para você estar capacitada e preparada para assumir a posição e cumprir o propósito. Cada vez mais. Porque a sua influência vai ser por propósito. Sua influência vai ser para representar o rei. Quantas das vezes nós queremos chegar em lugares ou fazer coisas que nós não estamos preparadas? E sabe por quê? Porque nós não queremos nos preparar. Nós não queremos passar pelos processos. Nós não queremos aprender de Deus, receber paciência, manter convicção, manter o lugar da perseverança, da persistência, sem titubear, com a fé crescente, com a fé cada vez mais. E esse é o lugar que a palavra nos chama. Se naturalmente para se apresentar o rei, para uma sequer possível posição era assim, quanto mais, gente, espiritualmente para aquilo que Deus quer gerar na nossa vida. E sabe o que é incrível? Que a palavra, todas as histórias, várias histórias da Bíblia, Jesus, ele, 33 anos, assim dizer, de vida aqui nessa terra. 30 anos sendo preparado, 3 anos cumpriu o propósito. Uau, hein? Será que eu e você estamos de fato disponíveis? Quando a gente fala Deus, a gente às vezes romantiza muita coisa, né? Deus, eu quero viver, Deus, eu quero cumprir, Deus, eu quero fazer. Tá bem, filha. Vamos lá. Recebe de mim, eu derramo sobre você, vou te revelar propósito, visão, propósito, mas agora eu vou te preparar para isso. Você quer? E o preparo, uma coisa aqui também que a gente leu no versículo 13 de 15, que fala assim, Esté, quando chegou a vez de Esté ser apresentada ao rei, filha de Abiel, depois do preparo, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, sempre falando da origem dela, quem ela é, a identidade dela, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. E outro item que eu queria estender sobre vocês aqui. Quais são as pessoas que estão com vocês no preparo, nos processos? Essas pessoas estendem o conselho do rei sobre você? Estendem esse lugar de sabedoria, de acrescentar sobre a sua vida aquilo que tem sobre o propósito? Porque isso também é muito importante. Passando, então, como me preparar? Passando e aprendendo com os processos, recebendo o conselho das pessoas sábias.
certas, conforme também ali o hall do rei. E a gente fala que o Rei dos Reis, Senhor, Senhores, é o nosso Rei, Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Filho, Senhor Altíssimo, sendo bem prática, né? Clara. Se você fala, quem que é o rei? Não é o Xerxes, não, gente, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E quantas das vezes, pensando, né, a gente até passa pelo preparo, passa pelo processo, mas ao nosso redor nós não temos pessoas que acrescentam, derramam sobre nós isso. E por que eu tô falando isso? Porque é importante. É importante, a palavra diz também em Provérbios, em Salmos também. O sábio anda com sábios. O sábio cada vez se torna mais sábio. Ele ouve o conselho e ele recebe sabedoria. Não é um conselho que vem de si mesmo. A palavra do Senhor, o temor do Senhor, o princípio de toda a sabedoria. Em Tiago fala que a gente pode pedir e receber. Mas há um lugar também que o Senhor coloca nas nossas vidas pessoas específicas, mulheres específicas, vidas específicas, para que acrescente esse conselho, estenda mais, para que nós também sejamos preparadas nesse lugar. Não deixe que o tempo, que dúvidas, insatisfação acabe deixando o seu coração inerte ao agir de Deus. Ele é sempre bom. Às vezes o problema não é o que ele faz ou o que ele é que não queremos passar pelos processos e não queremos nos preparar. Algo também que é necessário para esse lugar do preparo: humildade, consistência, ou ser consistente, ser perseverante. A gente falou um pouco disso também no estudo da Sara, mas cada vez mais, mulher, sobre a sua vida, o lugar que Deus te dá, se isso não foi claro para você, é você sabendo quem você é, que você recebe o seu, revelação do propósito, com promessas, com visão, e para o seu propósito se cumprir, vai requerer um posicionamento, mas para o seu posicionamento tem que haver um lugar de preparo, porque esse preparo vai te gerar esse posicionamento, que esse posicionamento você vai tem influência sobre aqueles que estão ao seu redor. E essa influência também vem do coração do Pai para que você exerça o propósito. E isso eu falo em todas as esferas de alcance que eu e você nós temos hoje em casa, com mãe, filhos, esposa, no trabalho, na faculdade, em qualquer lugar, na sociedade. Por isso que é importante, que influência que nós estamos gerando, se a gente está entendendo os processos e aprendendo e sendo cada vez mais assumindo sabedoria, tendo um coração humilde para aprender, para receber do Senhor, para sermos geradas para a posição que Ele nos chamou, filhas do Rei, princesas, com autoridade, com poder, cheias de fé, de vida, vivendo as promessas, os sonhos dele. Tá, isso é lindo, é maravilhoso. Mas é minha influência. Eu estou me preparando de uma maneira que eu entendo o propósito e tudo que eu gero representa o reino, o seu reino? E gera influência para o rei, para o seu reino? Por isso que tem que ser mais prático a gente sim querer aquilo que Deus quer que a gente viva, mas também tem que ser mais prático o lugar que a gente tem que se posicionar. O nosso posicionamento vem com responsabilidades e tem um propósito. E aí, né, gente, eu tô falando coisas demais, nós vamos seguir com a história. Capítulo 2, então, aqui, Esté escolhida, ela é coroada, ela passou pelo processo, foi preparada, ela teve o conselho sábio e ela foi escolhida pelo rei. No capítulo 3 acontece muitas coisas e agora vamos falar um pouquinho do capítulo 4, que eu já tô falando muita coisa, mas basicamente resume isso na história dela que eu tô querendo dizer. O posicionamento para o propósito. Esté agora já é rainha, ela foi coroada e vocês podem ler no capítulo 2. Vindo para o capítulo 4, toda posição e lugar de autoridade que Deus nos confia é para um propósito e exerce influência. Exerce influência e é para um propósito. E por que eu tô falando isso? Esté aqui foi coroada. Ela teve um preparo para isso, ela deixou muita coisa, ela não carregou uma história junto com ela de orfandade, de refugiada, não. De dentro para fora, ela estava pronta para ser rainha, por isso que ela foi escolhida, por isso que ela alcançava favor onde que ela ia. Ela trazia essa boa impressão aonde que ela ia, não era só algo externo, era de dentro para fora. Mas aconteceu algo muito importante, o que a gente está falando, eu estou dando muita ênfase aqui, do posicionamento requer influência para servir ao propósito. Olha o que aconteceu aqui.
No capítulo 4 se levanta um dos conselheiros principais do rei, e Memucã, tem o que é Memucã aqui? Tá. E ele é contra o povo judeu. Só que, quando a Esther foi pro palácio, ela não declarou a sua origem, a sua raiz, a sua essência. Foi um até dos conselhos das pessoas que estavam ao redor dela. O tio dela falou, olha, vá, mas seja humilde, vá, aprenda dos conselhos e também não fale isso. E o tio dela, às vezes, talvez ela era possivelmente uma mulher jovem, virgem aqui, né, que eram escolhidas para ser uma possível princesa. E aqui ela acatou isso, a palavra diz que ela acatou isso, ela ouviu os conselhos, ela tinha humildade para ouvir, ela passou pelo preparo, ela passou pelo processo. E na hora que ela foi coroada como rainha, ela tinha uma posição e ela exercia agora o que? Influência, porque ela não tinha uma posição qualquer, ela era a rainha do rei dos reis daquela época, naturalmente falando ali, do reino mesmo, de poder. Aqui agora no capítulo 4, a gente vai atestar com a palavra. O posicionamento tem uma influência e ele serve ao propósito. E olha o que aconteceu aqui na história de Esther. No capítulo 4, versículo 9, fala assim, ó, Hatá, que era um dos servos de Esther, retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Vamos falar então o que aconteceu com a história de Mardoqueu. Hatá foi falar, versículo 6 primeiro, foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do palácio do rei. A Esther agora morava no palácio e o tio dela foi ao encontro dela. Vou resumir a história. Foi decretado por esse conselheiro próximo do rei, que tinha raiva a história é mó legal, gente, que tudo que encaixa aqui se encontra. Um dos principais conselheiros do rei tem aqui raiva contra o tio da Esther, e ele tenta atingir o tio da Esther, mas atingindo todo o povo judeu, e ele estabelece um decreto com o favor do rei, meio que enganou o rei para estabelecer um decreto para extinguir, destruir a raça do povo judeu, povo do Senhor, e que Esther fazia parte, só que ninguém ali do palácio sabia. E o tio dela foi lá ele era um servo, ninguém sabia que eles tinham um parentesco. E ele foi atrás dela no palácio e, tipo, ele era um servo. Quem era? Ele não era nada, gente. Servia ali alguma das coisas perto do palácio, mas ele não era nada. E ele foi ali clamar pelo favor e pedir intervenção da Esther como rainha sobre aquele decreto. Foi alarmante sobre toda a cidade. Tipo, o quê? No dia tal, os nossos inimigos podem nos matar? Como? Foi basicamente assim o decreto. E aí, o tio vai atrás de Esther e fala, olha, Esther, agora é o momento que você tem que interferir, tem que falar com o rei. E aí, olha que incrível. E aí ele foi pedir essa questão, tipo assim, Esther, você tem uma posição agora, você tem influência, tipo, faz algo. E Esther falou assim, versículo 9, Hatã, que era o servo, retornou e relatou toda essa história a Esther, tudo que o Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu, todos os oficiais do rei do povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem ser por ele chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. Eu não sou chamada à presença do rei há mais de 1 mês, 30 dias. E olha só, gente, novamente um contexto nada favorável para a situação e a posição que Esther estava. É como se fosse assim, porque ela estava naquela posição dela e tinha aquela influência, ela não seria atingida pelo decreto, porque era sobre o povo. E até então ali no palácio ninguém nem sabia que ela era judia. Mas o tio dela chama ela, olha, o seu posicionamento, o lugar que você está, Esther, é por um propósito. Você representa o rei dos reis, Senhor dos senhores, o rei do nosso povo. O rei do povo judeu, o rei que nós servimos. E aqui é incrível que, olha aqui o fala no versículo 12 ao 17, mas eu vou ler alguns só para nós. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou-lhe dizer, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a sua família do seu pai morrerão.
Quem sabe, né? Totalmente, é para isso. Que não foi para esse momento como este que você chegou à posição de rainha. Então, Esther, olha o posicionamento da mulher que entende, mulher de Deus, com propósito, que sabe quem é. Então, Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei, pois se eu tiver que morrer, morrerei. Uau! Gente, eu amo essa história e vamos trazer alguns pontos práticos pra gente. Então, Esther se preparou, foi coroada, agora tá numa posição, tá numa influência. Como será que Esther agiria se ela não tivesse preparada? Será que ela agiria nesse posicionamento? Será que ela, assim, do coração dela de dentro pra fora, será que ela teria essa posição, ou talvez ela teria agido como a rainha Vasti? Eu me expor, me colocar a risco, porque a condição aqui do que Mardoqueu, né, vem pedir para Esther é para ela intervir, ela se colocar em risco para trazer proteção sobre todo o povo. Era algo assim extremamente grande. E algo que é muito importante, o seu posicionamento, sempre o lugar que você tiver de posição, conforme cada ciclo e estação, vai requerer uma grande responsabilidade. Mas o seu posicionamento também vai te dar a influência conforme é o patamar do seu posicionamento, né? E essa influência tem que servir a um propósito. E essa influência sempre vai servir um propósito, ou seu, ou de Deus. Ou te representando o rei e o seu reino. E por que eu tô falando que o cenário também, assim como o contexto da história da Vasti, eram situações diferentes. Mas o cenário também para a rainha Esther que não era favorável. Ela, para cumprir o propósito, conforme o posicionamento e influência que ela tinha, ela estava arriscando a vida dela. Mulher, o Senhor nos chama para cumprir o propósito dele, nos dá um posicionamento para isso. Mas ele não nos chama de qualquer maneira, ele nos prepara para isso, sabe por quê? Porque como filhas do rei, ele quer que nós tenhamos o lugar da ciência, que ele não brinca de ser pai, mas ele também não brinca, ele não nos chama para brincar de sermos filhas, de sermos herdeiras do seu reino. Para aquilo que o Senhor tem chamado para cumprir na sua vida, você daria conta de sacrificar tudo? Todo posicionamento que já tem uma influência e vai servir a um propósito requer um sacrifício. Requer um preparo e requer um sacrifício. Para aquilo que você quer viver com Deus e para Ele, que às vezes a gente tanto diz, né? A gente tem que avaliar no final do dia se de fato é para Ele. Você está disposta a se preparar e a passar pelos processos para estar pronta a se sacrificar? O que você precisa sacrificar hoje na sua vida? Primeiro, o que você precisa se preparar, que a gente fez a pergunta anterior. Mas agora, o que você precisa sacrificar para que a posição que você tem, a influência que você exerce, o propósito se cumpra? Às vezes é sua opinião, às vezes sim é uma forma de se vestir, às vezes sim é uma questão de administração do teu tempo e organizar suas prioridades. Às vezes é o seu posicionamento, você tem uma posição, mas não está exercendo a influência, não é a influência que representa o rei. Às vezes são coisas práticas e o Senhor vai falar para cada um de nós que precisamos sacrificar. Na nossa realidade, como cristãos, na verdade, quando Jesus nos chama para viver o cristianismo, né, gente, ele falou: olha, quem quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo, toma sua cruz e siga. E às vezes esse lugar de tomar cruz é um lugar que tem sim duas vezes com coisa. O lugar de sacrifício, que a gente lembra de cruz, lembra de sacrifício, mas é o lugar do propósito. Quem quiser, negue-se a si mesmo, receba o meu propósito, que tem a ver também com sacrifício, e siga-me. O nosso posicionamento vem junto com isso, é para exercer uma influência que serve ao propósito. E esse lugar de estar posicionado naquilo que o Senhor nos chama para estar, conforme a cada estação, se é para representar o rei e o seu reino, vai requerer preparo, vai requerer sacrifício para cumprir o propósito. Quanto que você tem sacrificado daquilo que o Senhor te pede para você viver?
E aí eu vou falar de dois lados, dois extremos, né, gente? Tem gente, assim, que o Senhor perde a carreira, que o Senhor perde totalmente a realidade. Algumas de nós, né, na nossa realidade cristã, Deus fez um 360, teve que mudar tudo. Outras já nascemos num lar cristão, num contexto cristão, numa identidade cristã, abrimos mãos de alguma coisa, mas sempre vai haver esse lugar de negar nós mesmos e o sacrifício. Para alguns é tudo totalmente, para alguns, né? Não são para todos. Tem alguns que Deus fala, larga tudo, deixa tudo, esse vem viver em prol da minha causa. Para outros, o nosso sacrifício constante, diário, vai ser o Senhor abrir mão daquilo que a gente quer viver, conforme a gente quer viver, no tempo que a gente quer viver, da maneira que a gente quer viver. E quanto mais a gente recebe do Senhor, a gente vai aprender esse lugar que a mentalidade dele, a vontade dele, a identidade dele faz parte da nossa e a gente vive em prol disso. O que você precisa se sacrificar hoje? E eu acho que é lindo, gente, que quanto maior a posição, não para, o preparo não acaba. A incrível história dela, porque assim, ela era rainha, ela era mulher, já tinha influência, mas por ela ter aprendido desde lá dos primórdios, que precisava para algo que você vai cumprir, algo que você vai apresentar, vai ter que exercer. Tem um preparo, tem um processo, tem palavras de conselhos, de sabedoria, de forma certa, no tempo certo. Olha o que ela faz. Ela pede um jejum do povo, meio que assim, nacional ali do povo dela, mas também ela se prepara. Quanto que você, mulher, jejua, ora, busca da palavra? E aqui eu tô falando também do jejum. Quanto que você tem jejuado e buscado do Senhor, não porque Ele vai te dar algo, mas para se preparar para aquilo que você tem que cumprir. Então, tá vendo como que falar a disposição de Deus, viver aquilo que a gente tem em Deus, é lindo cumprir as promessas, mas e o preparo? E os processos? E o posicionamento para gerar influência que representa o rei, não a gente? E o sacrifício e a entrega para isso? E isso de uma forma natural, de uma forma espiritual, de uma forma prática, emocional, racional. E algo que eu quero estender para vocês, o Senhor tem propósitos específicos para a nossa vida e Ele vai nos colocar em posição e que possamos estar aptas, preparadas, não só no momento, mas constantemente, para de fato servir ao propósito dele que Ele tem para nós. E isso, mulher, vai requerer sacrifício, sim. E é incrível ver que, olha o posicionamento, a Esther, como se entendeu, olha, e Mardoqueu meio que foi o conselho de sabedoria, falou, olha Esther, acorda, se você está com medo de viver isso que talvez você só foi levantada para isso, para cumprir isso. Se você não quiser, e é uma escolha, gente, se preparar, passar pelos processos, se sacrificar é uma escolha pessoal. Porque Mardoqueu trouxe a responsabilidade para ela e falou, olha, se você não quiser se posicionar nisso, ok, vai vir socorro, porque Deus é Deus, o reino é dele, Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele vai cumprir a palavra dele, vai se levantar socorro de uma outra maneira sobre nós. Mas, talvez não, né? Talvez, que é o que eu falo, mas seja para isso, foi para esse propósito que você foi levantada, para essa posição e exercer essa influência. Então, mulher, que eu e você possamos cada vez mais entender que existem processos, existe o preparo para que a gente assuma posições. As posições têm influência para servir o propósito e vai requerer entrega, preparo e sacrifício. E eu oro para que cada vez mais isso seja blindado no nosso coração e que a gente possa estender essa realidade de vida para tantas mulheres, indiferente. Isso, se nós somos velhas ou maduras na fé, que possamos ser um lembrete, uma renovação, um alinhamento, para a gente permanecer ainda mais na posição, na visão. Se tem coisas que precisam ser alinhadas, ajustadas, que a gente se posicione, que a gente se ajuste. E para aquelas que estão começando, para que a gente ensine. Tudo bem, vai ter processos, vai gastar tempo, vai requer sacrifício e tudo bem, faz parte. Porque é para servir o rei, o seu reino e o seu propósito. Vamos encerrar essa parte aqui e vamos voltar finalizando esse estudo. Amém? Espero que você esteja recebendo. Deus abençoe você.